O estudo de hoje é em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. O assunto é dons espirituais. Dons espirituais. Eu vou dar uma introdução aqui que é meio complicadinha, mas necessária para nós entendermos um pouquinho sobre o que acontece nos nossos dias. Porque quando Paulo escreveu, nós temos algum entendimento, mas nem todos têm esse entendimento hoje. E os grupos se dividiram por não compreenderem da mesma maneira esse texto de 1 Coríntios 12 até o versículo 11. Quando nós falamos de dons espirituais, dom em grego quer dizer charis. Então os dons espirituais eles saem com um termo grego chamado carismata. Daí vem a palavra carismático. Então os carismáticos eles são inclinados a buscarem os dons. Quais dons? Aí começam as divisões entre o povo de Deus. Eu não estou falando que um grupo é crente e outro grupo não é crente. Eu não estou dizendo que um grupo é correto e outro é herege. Eu só estou dizendo que um grupo entende esse texto de uma maneira e o outro grupo entende de outra maneira. Como nós, batistas bíblicos, né? Não deveria ter denominações, mas existem, né? Então nós temos que lidar com esse assunto também. Independente de ser batista bíblico, esse grupo aqui, dessa igreja, como nós entendemos? Pelo menos os que ensinam a palavra de Deus aqui. Nós entendemos que os dons de 1 Coríntios, eles são dons transitórios. Eles passaram. Então, não todos eles, né, evidentemente, têm as suas manifestações hoje, mas os dons, como Paulo apresentou aqui para essa igreja, eles existiram, eles precisavam existir, porque a palavra de Deus, o Novo Testamento, não estava escrito. 1 Coríntios foi o segundo livro da Bíblia, do Novo Testamento, a ser escrito. O primeiro provavelmente foi Tiago, e o segundo, 1 Coríntios. Isso no ano 52, mais ou menos. Você não podia exigir que os crentes daquela época tivessem todo o entendimento do que é a igreja. Eles tinham entendimento do que era o Antigo Testamento, que era o que eles tinham. Então eles precisavam, para a igreja ter ensino, eles precisavam de uma luz especial na cabeça deles. Então algumas pessoas recebiam alguns dons espetaculares, como o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da profecia, que era também o dom da revelação. Se eu vou apresentar para vocês algo que ninguém conhece, eu preciso apresentar um documento. Mas como eles não tinham documento escrito, eles precisavam apresentar algo que eles receberam de Deus. Então isso era uma revelação. Eu estou revelando para vocês algo que ninguém sabe. Como a igreja deve se comportar. O que acontecerá com a igreja? Mas como que eu vou acreditar em você? Você é um homem. Você pode estar falando uma coisa e não ser verdade. Então eles precisavam de uma muleta. Eles precisavam de algo que apoiasse a profecia, a revelação, o conhecimento e a sabedoria deles sobre esses assuntos. Qual era essa muleta? Alguém tem ideia? Qual era esse apoio para eles, para provar que o que eles estavam falando era verídico, verdadeiro? Os sinais miraculosos.
eles curavam, eles ressuscitavam pessoas, e eles tinham dons de coisas maravilhosas que ninguém fazia normalmente. Aquilo era o carimbo para o que eles estavam falando, era autenticação. Por isso, essa explosão de curas, de sinais maravilhosos, como por exemplo, uma pessoa pecou e com uma palavra cai duro no chão, morre. Tudo aquilo autenticava a autoridade apostólica. Por que transitório? Porque quando a palavra de Deus, o Novo Testamento, estivesse completado, então já não haveria mais necessidade dessa muleta, não haveria mais necessidade desses dons miraculosos, essa autenticação, esse carimbo para fortalecer os argumentos dele. Por quê? Tudo estaria escrito. Hoje, se alguém quiser saber algo a respeito da igreja, busque aqui, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Por isso, nós somos cessacionistas. Cessacionista vem do termo de cessar. Nós cremos que esses dons cessaram. Restaram 7 dons. E esses 7 dons estão em Romanos capítulo 12. Mas os dons de Coríntios eram transitórios. O apóstolo Paulo disse que seria transitório. Línguas cessarão. Então muitos desses sinais, esses 9 dons de Coríntios, eles já não existem mais como uma prática da igreja. Não precisa mais. Então vamos jogar fora isso? Não, nós temos aqui e nós vamos estudar essa transição do que aconteceu. Mas nós temos hoje pessoas que ainda acreditam que esses dons são permanentes. Eles são chamados os carismáticos, por causa de carisma, carismata. Eles são chamados também pentecostais, porque eles acreditam que assim como veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste, hoje a igreja tem a sua manifestação pentecostal. Meus irmãos, há uma bagunça terrível, tremenda, dos dois lados. Mas eu quero aqui sintetizar para vocês, resumir para vocês, de onde que vem esse negócio de pentecostalismo. Eu acredito que existe um pentecostal. O resto é ramificação desse grupo. O grupo pentecostal é a Assembleia de Deus. Como se brinca hoje, é o grupo raiz, Assembleia de Deus. Os suíços que vieram para o Brasil aportaram em Belém do Pará e formaram então o grupo Assembleia de Deus. O resto, sem menosprezar, né, mesmo usando a palavra resto, é tudo ramificação desse grupo principal nos nossos dias, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus já não é mais como era antigamente, eles mesmos vão dizer isso. Eles já não dão tanta aquela ênfase que eles davam, mas nós temos como base a Assembleia de Deus. Os outros grupos, eu vou mencionar vários deles, além de ser ramificação, alguns são ramificação da ramificação. São os neopentecostais, esses grupos mais avivados, modernos. Mas vamos nos ater ao pentecostalismo raiz, que acredita que hoje há o dom de cura, há o dom de línguas, ao dom de interpretação de línguas, ao dom de revelação, ao dom de profecia, desses básicos aí. Então eles estão praticando isso ainda hoje. Da onde veio tudo isso?
porque eles não surgiram 1950 e pouco, na verdade no Brasil foi em 1920 que começou esse grupo, como também nos Estados Unidos. Mas eles têm uma raiz lá atrás, no segundo século. O primeiro século, vocês sabem, o século zero, né? Era dos apóstolos. Então até aí não tem problema nenhum, porque nós temos os escritos deles. Mas depois que eles morrem, aí começa os pais da igreja, os doutores da igreja, os que iam dar base para a igreja moderna, vamos dizer assim. E no segundo século surgiu um grupo chamado montanista, por causa de um homem que chamava Montano. Ele era de uma cidade da Ásia Menor, chamado Frígio, por isso também esse movimento era chamado os frígios. Esse homem conseguiu duas discípulas, a Maxima e a Prisca. Prisca é um diminutivo de Priscila, Priscilinha, né? Prisca e Maxila, que se tornaram as profetisas de Montana. Tá bom, Prisca? Então elas se tornaram profetisas e elas ajudaram a alavancar o ensino dele através das revelações e profecias que elas recebiam. O Montana, daí vem o montanismo, ele buscava algumas coisas para a vida dele e para a vida das outras pessoas. O zelo, fugindo do mundanismo, e uma experiência espiritual mais profunda. Por isso eles buscavam muitas coisas a partir do sentimento. É o que eu sinto. E essas profetisas profetizaram, e o Montana aceitou também, que ele era o Paracleto. Paracleto quer dizer Espírito Santo. Ele próprio era o Espírito Santo aqui na Terra. Ele aceitou isso. E as pessoas aceitavam também. De onde que vinha a base? Das revelações que eles recebiam de Deus. Essas profetisas e ele próprio. Com isso eles buscaram algumas coisas que os crentes normalmente não buscavam. Por exemplo, eles ensinavam que é uma bem-aventurança ser um mártir, morrer por causa do Evangelho. Então se eles pudessem fugir do martírio, eles não fugiam. Eles colocaram na doutrina deles que fugir do martírio é pecado. Tem que enfrentar o martírio. De preferência tem que buscar o martírio. Então eram pessoas muito zelosas do que elas faziam, do que elas criam, né? Com isso, então, eles começaram a buscar também novas revelações. Eles falaram que cada crente recebe também revelações do Espírito Santo, que era o Montana. E esse homem trazia os ensinamentos deles, e eles recebiam aquilo como novas revelações, e eles próprios podiam ter novas revelações, através do próprio Jesus ensinando para eles, através de sonhos, visões. E com isso então surge esse movimento que um dos doutores da igreja, muito famoso, ele agarrou isso e começou a divulgar também, que foi o Tertuliano, no ano 220. Então vocês veem que é daí que surge o movimento pentecostal. Por que eu não sou pentecostal? Porque... sim, deixa eu falar mais algo sobre a Maximila e quem? A Prisca. As duas abandonaram seus maridos para seguir o Montana. Elas se divorciaram para seguir esse homem. E começaram a ensinar também que a dedicação a Cristo Jesus tem que ser maior do que tudo, inclusive ao casamento. É muito interessante que o pentecostalismo atual, né, ele ainda acaba pegando muitas coisas lá do passado. Como? Fanatismo,
Alguém tem dúvida que isso é fanatismo? Então eles pegam o fanatismo, eles pegam um zelo exagerado sobre alguns aspectos bíblicos, eles também, é difícil falar isso, mas eles têm muitos problemas conjugais, inclusive os líderes, e talvez principalmente os líderes. Eles dão tanta importância a certas doutrinas deles que eles deixam das coisas do dia a dia, como casamento. E eles atribuem a si próprios detentores de novas revelações. O pentecostal é assim. Se ele sonhar essa noite sobre algo, ele vai ficar pensando o dia inteiro como que aquele sonho se encaixa nas revelações que Deus tem para ele. Então a base dele passa... Quem joga no bicho também. Hã? Quem joga no bicho também. Quem joga no bicho, mesma coisa. Os pentecostais, de modo geral, eles fazem de si próprios a revelação divina. Porque eu não sou obrigado a acreditar na revelação de ninguém, concorda? Mas ele vem falando que ele recebeu uma revelação de Deus. Então essa revelação não pode ser questionada, porque é de Deus. Mas quem é ele? É alguém que recebeu a revelação. Hoje eles desprezam a palavra de Deus. Eu digo que os montanistas também, porque os montanistas já tinham a Bíblia completa. Mas eles recusaram o que está escrito na palavra de Deus para dizer que com a minha nova revelação, isso que está escrito na palavra de Deus fica em segundo lugar. Então, de certa forma, o pentecostal é igual ao católico nesse sentido. O católico, ele vê a Bíblia como segunda autoridade dele. Na verdade, o católico vê como terceira. Primeiro é o Papa, segundo a tradição da igreja, e terceiro a Bíblia. O pentecostal, ele vê a autoridade da Bíblia como segundo lugar. Porque ao dizer que ele pode receber novas revelações, essas novas revelações suplantam, ou seja, elas ficam por cima da palavra de Deus. Atualizado, contextualizado e tudo mais. Então por isso eu não sou um pentecostal. Agora, tem irmãos pentecostais? Claro que tem, irmãos queridos pentecostais, mas assim como falamos de véu, de casamento, de divórcio, também falamos de pentecostal. Não é porque você pensa e tem pessoas bem amigas suas e porque pessoas boas têm pensamentos pentecostais que aquilo é verdadeiro. Não, para mim não é verdadeiro. Tá bom, eu queria dar essa introdução para vocês, para saber que é um movimento muito forte o pentecostalismo. E se em algum momento da sua vida, estou falando agora para você dessa igreja, se em algum momento da sua vida você tem dúvida se cura, novas revelações, dom de línguas, interpretação, profecia, revelações, que revelação já falei, né? Se você tem dúvida se isso é verdade para hoje ou não, eu aconselho você a duas coisas. Primeiro, a estudar e a formar em você uma convicção. E se na sua convicção esses dons são permanentes, não são transitórios, mas eles ainda existem hoje, eu aconselho você a procurar irmãos e igrejas que pensam da mesma maneira, os pentecostais. Por que isso? Porque não adianta, já tentaram, não dá para ficar juntos pessoas pentecostais e não pentecostais. Um encontro, um culto, uma conversa, tudo bem, mas congregar junto e trabalhar numa mesma estratégia não é possível. Isso a gente fala, a gente não fala isso com tristeza e também nem com alegria, simplesmente a gente fala de uma maneira mais prática. Não dá certo um pentecostal raiz
como nós estamos falando aqui, né? E alguém que não é pentecostal. Em algum momento, e não vai demorar muito, eles vão ter atritos. Esse atrito vai ser pior. Seria melhor ele estar na igreja pentecostal e o outro na igreja não pentecostal, porque esse atrito aí, ele é tão forte que o que ele vai fazer? Ele vai rachar a igreja. E ao dividir uma igreja, qualquer pessoa que saiu de alguma igreja rachada carrega cicatrizes emocionais. Não é muito fácil sair de um lugar onde há um racha. Por isso eu estou sendo assim tão persuasivo com os irmãos. Sou meus irmãos em Cristo e que eu não vou conversar com eles. Não, nada disso. Estou simplesmente falando que essa é a realidade do pentecostal e não pentecostal. Ah, mas eu conheço um pentecostal que não fala nada disso. Então, ele não conhece o que é pentecostalismo, porque se ele é um pentecostal, ele vai seguir essas coisas, não é? E agora, se você não é um pentecostal, você não precisa ficar flertando até uma decisão para tomar nessa semana. Meu pastor é frio igual um sorvete, né? A minha igreja, o pessoal também é muito frio, não acredita em revelação, em profecia. Eu vou procurar alguém que é da outra igreja pentecostal, porque quem sabe ali tem algum irmão que tenha uma revelação para mim desse assunto que eu tenho que tratar durante essa semana. Você notou como que isso é desagradável? Então, se uma pessoa tem a tendência pentecostal, em primeiro lugar, procure conhecer melhor. Tendo atingido o seu conhecimento quase completo do assunto, aí você toma uma decisão. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Se uma pessoa falar que teve um sonho, eu falei, olha, sonho é bobagem da cabeça. Você não é nenhum José da vida para mudar todo o destino. José, o Nabucodonosor, né? E também o faraó, tiveram seus sonhos interpretados. Isso aí não está acontecendo hoje, irmãos. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, você não está no lugar certo, porque as pessoas que dão ênfase nessas coisas, elas estão em outro tipo de movimento, um movimento montanista, um movimento pentecostal. Talvez seja lá que essas pessoas devam estar. Ninguém fique, por favor, ofendido. Todo mundo tem um parente pentecostal. Todo crente tem uma família já grande aí de evangélico. Todo mundo tem um parente que é pentecostal. E tem aqueles que têm parentes pentecostais dentro das igrejas tradicionais. Sempre tem isso. Toda igreja tem alguém que tem uma tendência pentecostal, mas ele não quer ficar no meio dos pentecostais. Sobre os dons espirituais, então, conforme que eu entendo, o que nós entendemos da palavra de Deus, é que há uma diversidade dos dons, quando Paulo falou, que também esses dons tinham um proveito, não tem mais, mas tinham um proveito, e que a distribuição desses dons era dada pelo Espírito Santo. Não o Montana que se dizia Espírito Santo, mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então alguém pode ler, por favor, 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nenhum de nós quer ser ignorante, não é? Nós queremos conhecimento. Quando eles eram gentios, ou seja, incrédulos, eles seguiam os ídolos, aqueles ídolos ali que guiavam a vida deles. Mas hoje eles são dirigidos pelo Espírito Santo. E a diferença básica está aqui no versículo 3, do que é alguém dirigido pelo Espírito Santo e alguém dirigido pelos ídolos. Alguém pode ler versículo 3? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então ele está fazendo esse contraste. Aqueles que eram os idólatras, eles não podiam falar
Senhor Jesus. Claro, poder falar pode. Qualquer pessoa pode recitar. Fala aí, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas não é isso que ele está dizendo. De coração. A Bíblia diz que não é só a boca. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres. Ou seja, o que está saindo da boca aqui é porque vem do coração. Ninguém dirigido por um ídolo pode falar Senhor Jesus. Ninguém. Também, quem não é idólatra não pode falar automaticamente Senhor Jesus. Eu não posso, nem você. Mesmo que você seja de uma igreja, você não pode falar Senhor Jesus de coração, se quem motivar aquilo não for o Espírito Santo. Eu creio no Senhor Jesus, não das minhas próprias forças, mas pelo Espírito Santo. Por que Paulo está falando isso? Porque ele quer dar ênfase no Espírito Santo. Nós não estamos dizendo, por exemplo, os pentecostais, não por maldade, mas por observação, segundo a visão deles, eles dizem, na igreja de vocês não tem o Espírito Santo. E se eu fosse um pentecostal, eu ia dizer mesmo, porque está todo mundo quietinho aqui agora. Então o Espírito Santo não está aí na igreja. Não tem gente enrolando endemoniado aqui, alguém expulsando o demônio. Então o Espírito Santo não está ali. Então eles têm umas ideias do que é o Espírito Santo através daquilo que aparece. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que para dizer que é um crente mesmo, que crê no senhorio de Jesus, que vem lá do fundo do coração, tem que ser motivado pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, quem é motivado pelo Espírito Santo jamais vai falar Jesus maldito. Bom, eu acabei de falar. Qualquer um pode recitar isso. Mas lá do coração eu não creio que Jesus é maldito. Anátema, né? Não, Jesus é o Senhor da minha vida. Então ele está dizendo que o que guia as pessoas é que vai dirigir as pessoas a certas práticas. Por exemplo, eu creio que o Espírito Santo dirige a minha vida e que dirige a vida de todos os crentes. Então, a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. O pentecostal, ele também acredita que o Espírito Santo está dirigindo a vida dele. A questão é que eles erram muito. Nas revelações e profecias, os pentecostais erram demais. Eles dão bola fora, muita bola fora. Eles não conseguem curar todas as pessoas. Então, para dizer que o Espírito Santo está dirigindo a vida desses que falharam em curar, em dar revelações corretas, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não falha. E eu não quero ficar buscando qual é a origem disso. Às vezes são as próprias emoções. Às vezes a força do compromisso. Um pastor, por exemplo, ele tem que manter viva a chama pentecostal, então ele tem que dar revelações, curar pessoas. Se isso não acontecer, ele dá um jeito aí de dizer que não é culpa dele, nem do Espírito Santo, é falta de fé das pessoas. O apóstolo Paulo diz que os dons são diversos, 9 no caso, mas o Espírito é um só. Não tem vários Espíritos dirigindo cada dom das pessoas. E também no trabalho da obra do Senhor há muita diversidade, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, a diferença do que é e o que não é que nós cremos. No meio pentecostal é bem conhecido que muitos deles buscam o próprio interesse, no sentido de mostrar-se espirituais. Há inclusive divisões entre os crentes nos pentecostais. Há duas divisões principais entre os pentecostais. A primeira é os crentes batizados com o Espírito Santo, e uma subclasse que
são os crentes ainda não batizados pelo Espírito Santo. Os batizados pelo Espírito Santo, eles têm a evidência de falar em línguas. E os que ainda não conseguem falar em línguas, eles não têm o batismo do Espírito Santo neles. Logo, eles ainda não estão num nível desejado para os próprios pentecostais. Mas a palavra de Deus diz que a manifestação do Espírito Santo é uma só. Não tem essa divisão de classes dentro da igreja. Todos fomos batizados com o Espírito Santo, conforme ele vai dizer no versículo 13. Não tem essa categoria, inventaram isso. E também nunca é para si próprio. Por exemplo, se alguém fala em línguas, falava, né? Mas tudo bem, tem os que falam em línguas hoje. Dentro da igreja, jamais ele deveria se pronunciar se não houvesse um intérprete. No entanto, tem um monte de gente falando, balbuciando, um monte de coisa misturada, não dá nem para entender, mas sem intérprete. Aí você fala, mas isso aí não está certo. Não, eu estou sendo edificado, mas o versículo 7 não diz que é você que tem que ser edificado. É visando um fim proveitoso. Bom, nunca para si próprio é um fim proveitoso para a igreja, porque o contexto da igreja, fim proveitoso para a igreja sempre é os outros, sempre o benefício de todos. No versículo 8, ele começa a mencionar os dons. Então ele fala que um recebe um dom, que é a palavra de sabedoria. Precisava ter sábios na igreja. Por exemplo, eu não sou sábio, mas eu tenho a palavra de Deus que é sábia. E ao transmitir a palavra de Deus, até as pessoas ficam confusas. Não confusas, né? Mas as pessoas menos avisadas, elas podem pensar, puxa, que pessoa sábia, mas tira a Bíblia de mim, sobra nada. Então, quem me dá sabedoria, quem dá sabedoria aos que ensinam, é sempre a palavra de Deus. O Espírito Santo, hoje, ele dá sabedoria baseado na palavra de Deus. Naqueles dias, ele dava sabedoria baseado na revelação do próprio Espírito para a pessoa. Não, mas também era para a palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? Eles não tinham. Eles tinham o Velho Testamento, mas me diga onde que no Velho Testamento ensina como dirigir uma igreja. Não existe isso no Antigo Testamento. Qualquer coisa relacionada à igreja tinha que ser nas cartas de Paulo, diretamente das cartas de Paulo, que ele disse que ele recebeu a dispensação de Deus, lá em Efésios capítulo 3. Mas como ainda não havia as cartas de Paulo, quem tinha sabedoria tinha que receber diretamente do Espírito Santo. Da mesma maneira, o conhecimento. Sabedoria em agir no dia a dia, né? Como Pedro, por exemplo. Quem aqui descobriria a mentira de alguém e o repreenderia a ponto da pessoa morrer? Pedro recebeu isso do Espírito Santo. E Pedro pôde deflagrar, pôde denunciar aquele pecado de Ananias e Safira. Então precisava de gente com sabedoria, gente com conhecimento. Aí no versículo 9 ele fala ainda mais dois dons. O dom da fé. Peraí, fé é um dom? Isso aqui é transitório. Hoje a fé simplesmente é a certeza das coisas que não se veem, mas a fé sempre senta em algum lugar. A fé sempre está baseada em algum lugar. No nosso caso, a fé está baseada no quê? Podem responder? Não? Na palavra. Na palavra. Não é na sua denominação, não é no livro tal, é na palavra. Na palavra de Deus é onde se assenta a nossa fé. Mas a fé daquelas pessoas ia se assentar onde? Não tinha o Novo Testamento. Então tinha que ter pessoas que fossem a base, pessoas com esse dom da fé. Irmãos, vai acontecer. Não é porque eu acho, porque Deus me deu essa revelação de que vai acontecer. Nós temos o ágabo, temos algumas situações.
também tem o dom de curar. O dom de curar não é aquele que ora e as pessoas são curadas, porque isso eu faço hoje, você faz hoje. Segundo a vontade de Deus, se Ele quiser curar alguns, Ele cura. Mas não, naquela época não era se alguém tinha fé ou não. Alguém estava doente, seja crente ou incrédulo, se Deus diz que tem que curar, Ele vai no poder e na autoridade do Senhor e colocava a mão e curava a pessoa. Não tinha esse negócio, não teve fé. Não, foi curada porque eu tenho o dom da cura. É o presente que Deus me deu e eu posso colocar a mão nas pessoas e curar as pessoas. E daí ele fala, outros têm operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, quer dizer, dos ensinos, se estão certos ou errados. Hoje eu não preciso ter esse discernimento, eu tenho a Bíblia para dizer se um ensino está certo ou errado. E por último, 2 dons, línguas e capacidade de interpretar as línguas. Mas aí ele fecha com o versículo 11, alguém pode ler? Mas um só é o mesmo Espírito, e abrindo todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus fazia isso para as pessoas e as pessoas usavam esses dons até que eles tivessem um chão mais firme, que era a palavra de Deus. Hoje nós temos esse chão mais firme, que é a Bíblia. Como eu disse aos irmãos, aqueles que não concordam com isso, falam, não, mas além da Bíblia tem que ter alguma outra coisa. Se você está pensando assim, você precisa ganhar uma convicção de como você entende a atuação do Espírito Santo junto com a palavra de Deus. Caso você tenha uma tendência tão forte e se simpatiza com as doutrinas pentecostais, o melhor que você faz é se unir a pessoas, queridos irmãos inclusive, que são pentecostais. Deus os abençoe e que cada um tenha na sua mente claramente o que você deve crer sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos pelo Teu Santo Espírito atuante nas nossas vidas. Obrigado a Deus pelo entendimento da Tua Palavra. Sabemos que há diferenças e o Senhor há de concluir todo esse assunto na eternidade. Enquanto isso, ó Pai, dá-nos as convicções de acordo com a Tua Palavra. Livra-nos, ó Pai, de julgarmos pessoas sem conhecimento. E obrigado, ó Pai, pela atuação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.